A paz do Senhor, queridos amados irmãos e a toda a igreja, uma alegria nós podermos estar mais essa vez aqui, para juntos nós estarmos adorando o Senhor na beleza da tua santidade. O Senhor tem nos guardado, tem nos abençoado, tem estado conosco todos os dias e em todos os momentos. Por isso nós estamos alegres com o Senhor e felizes e esperamos também que o Senhor esteja feliz conosco, que nós sejamos agradando o Senhor de acordo com aquilo que nós temos feito no dia a dia. Vamos orar ao Senhor. Bondoso e maravilhoso Deus, no nome precioso de teu Filho Jesus, mais uma vez nós te agradecemos, te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos por essa rica oportunidade de estarmos aqui realizando a tua obra. Pedimos que o Senhor esteja abençoando a todos que estão nos ouvindo nessa noite, que o Senhor possa estar visitando a cada um e estar indo de encontro às necessidades dos teus servos. Cura todos aqueles que estão enfermos, aqueles que têm pedido para nós orarmos em favor deles. O Senhor conhece a vida, o coração de cada um. Que o Senhor possa estar, Senhor da glória, operando maravilha na vida dos teus servos. Assim nós oramos e agradecemos o nome precioso de teu Filho Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. Convido os irmãos para nós estarmos lendo a palavra do Senhor no livro de 1 Pedro, no capítulo 2, o versículo 9, para ficar para a nossa meditação. Nos diz assim a palavra: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glórias a Deus. Somos a geração eleita do Senhor, somos um povo especial, separado para estarmos fazendo boas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos juntamente com o Ministério de Louvor louvar o nome do nosso querido amado Salvador Jesus. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar a Deus com o número da nossa harpa cristã 115, trabalhar e orar. Quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor, amado irmão, amada irmã. Que prazer nós temos em servir ao Senhor. Que bom poder chegar aí até onde você está através deste canal e compartilhar com você esse momento de adoração e súplica ao Senhor nosso Deus.
Com certeza Deus já está te ouvindo desde o início deste culto. Deus está atento à sua e à minha necessidade. Deus é aquele que cuida de nós em todos os momentos da nossa vida. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Só Ele merece o nosso culto de adoração. Queridos, eu quero convidá-los agora para a leitura de um texto da palavra do Senhor que está no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, segundo livro do Pentateuco, Êxodo, capítulo 14. Glória a Deus. Está escrito assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, o deserto o encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: Por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva? E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguissem os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram-nos. Todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó e os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Porém Moisés disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Glória a Deus, irmãos. Que palavra gloriosa, não é? Parece até que não há necessidade de explanarmos acerca dela para a igreja. Todos nós a conhecemos. Mas vamos falar um pouquinho sim dela. Aqui estamos para isso, para meditar na palavra, né? Esta palavra, irmãos, diz que quando Deus, estava guiando os seus filhos para irem à terra prometida, a terra de Canaã, hoje a Palestina, o Senhor então orientou o caminho que eles tinham que tomar, E aí eles foram seguindo a ordem do Senhor, é por aqui, é por ali, Faraó, depois de ter sido endurecido pelo próprio Deus tantas vezes, e recebido as 10 pragas no Egito, como nós conhecemos, tudo isso por permissão de Deus. E eu quero lembrar os irmãos que muitas vezes Deus permite, irmão, a atuação até do inimigo para o nosso crescimento e fortalecimento espiritual. Então, não pense que porque você está passando prova, luta, atravessando deserto, não pense que por isso você está longe do olhar de Deus, que o Senhor te abandonou, que o Senhor não te ama mais. Longe disso, o Senhor nunca nos desprezará.
Ele é aquele pai que não lança fora um filho dele, de maneira nenhuma, certo? Mas ele quer o nosso crescimento, ele quer o nosso desenvolvimento e por isso ele nos permite passar por alguns processos. Toda a promessa de Deus se cumpre, irmão, na nossa vida, mas para o cumprimento, para atingirmos o cumprimento da promessa, até chegarmos, saímos do lugar onde o Senhor nos fez a promessa. Entenda isso espiritualmente. Saímos daqui do lugar da promessa, ou do tempo que foi feita a promessa, até chegarmos no lugar do cumprimento, ou no tempo do cumprimento. Este trajeto chama-se processo. Há um processo de Deus na nossa vida, há um trabalhar de Deus na nossa vida entre a promessa e o cumprimento dela. É esse trabalhar que o texto está dizendo que Deus está fazendo aqui com os seus filhos, que alguns, pela leitura, os irmãos já perceberam que alguns já estavam tão acostumados no Egito, que quando eles viram a perseguição, eles falaram para Moisés: por que nos tiraste do Egito para morrer aqui? Melhor seria para nós continuar lá, servindo os egípcios, ou seja, continuar escravizado. Era escravo, mas era melhor do que morrer aqui. Nós vamos perecer, nós vamos morrer. Irmãos, quantas pessoas, ainda não saíram verdadeiramente do velho Egito, da velha vida. Quanto cristão, dizendo ser cristão, ainda tem enraizado no seu coração, na sua memória, nos seus sentimentos, a velha vida de escravidão do Egito. Que Deus nos guarde disso. Então o Senhor orienta que eles voltem. Eles já tinham avançado um pouco na caminhada, o Senhor disse: volta, e agora faz o acampamento em Pi-Hairote, entre Migdol e o mar diante de Baal-Zefon. Faz ali o acampamento. E há de ser que os egípcios vão ver, e o faraó dirá dos filhos de Israel. Faraó vai dizer: de vocês, meus filhos, que vocês estão embaraçados na terra e o que o deserto os encerrou, ou seja, acabou para vocês, não há para onde sair, está encurralado no deserto, estão embaraçados, não sabem para onde ir, estão perdidos, estão desnorteados. Oh, que engano de Faraó! Faraó aqui simboliza o nosso inimigo, Faraó simboliza toda a perseguição contra mim, contra você, contra a igreja do Senhor. E quando o inimigo pensa que ele embaraçou a igreja continua seguindo avante, rumo a Canaã celestial. Glória a Deus, não há embaraço para a igreja, não há deserto que encerre a igreja, que acabe com a igreja. Foi Jesus que falou: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, quando foi falado para nós no início desta pandemia que as igrejas tinham que fechar, que não haveria um culto, certamente, muitos pensaram: vai acabar a igreja. Se vai ficar sem congregar, as igrejas fechadas, o povo vai, cada um para um canto, e vai acabar a igreja. Pelo contrário, através das mídias, através da internet, dos meios de comunicação em geral, a igreja chegou nessa pandemia, está chegando em lugares que a gente ainda não tinha chegado. Vocês estão vendo como que Deus tem estratégias, como que Deus tem fuga nesse deserto para o seu povo? Por que passamos pelo deserto? Mais uma vez estou dizendo, é o processo. Para nós chegarmos lá, nós temos que passar pelo processo. Tá certo, irmãos? Então, guarde isso no seu coração. Quando o inimigo achar que você e eu estamos derrotados, lembre-se que ele é enganador e é enganado. Ele não sabe do nosso futuro. O nosso futuro está nas mãos de Deus e Deus sempre tem caminho para nós. Aleluia! E diz aqui o texto que, então, quando os egípcios viram que os filhos de Israel voltaram e se acamparam à vista deles, o próprio Deus trabalhou no coração deles e o coração do faraó se endureceu mais uma vez e eles começaram a se questionar, o faraó, as autoridades do Egito, começaram a se questionar e dizer: onde que a gente estava com a cabeça de ter dado liberdade para esse povo? Eles que nos serviam, nós tínhamos uma vida tranquila, eles trabalhavam para nós, agora nós que vamos ter que trabalhar, onde que a gente estava com a cabeça? Nós vamos atrás deles, E aí
Os irmãos sabem da história, que eles foram, Deus abre o mar, o povo de Israel passa e Faraó com seus carros e cavaleiros ficam no mar. Mas isso vai ficar para um outro dia, porque o nosso tempo é muito limitado. O que eu quero dizer para os irmãos é que quando Deus nos dá uma ordem para ir, nós temos que obedecer e ir. Se o Senhor manda retroceder e voltar, irmãos, nós temos que obedecer ao Senhor. E isso não é só geograficamente que eu estou dizendo. Às vezes nas nossas atitudes, irmãos, às vezes nós tomamos uma atitude e o Senhor fala, volta atrás com isso aí. Isso não é assim que eu quero operar, não é assim que eu vou desenvolver em você o meu processo, o meu querer. Volta, retroceda. E esse voltar para muitos é difícil, muitos têm tanta dificuldade de voltar na pessoa que magoou e pedir perdão. Muitos têm tanta dificuldade, né, de acertar aquilo que não está muito bem com alguém. Muitos têm tanta dificuldade de dizer eu errei. Isso é voltar atrás, é reconhecer o próprio erro, dizer não, foi por minha culpa, eu errei, eu assumo. Isso é retroceder, mas é um retroceder para depois avançar, irmãos. Há momento que tem que voltar. Nosso veículo é assim. Às vezes você acha que dá para entrar de uma vez, né, num estacionamento, num lugar, e você conduz o carro. Aí quando você percebe, não, mas não deu o ângulo que eu precisava. É preciso engatar a marcha ré, dar ré, retroceder, e aí alinhar o carro para entrar naquela vaga, não é assim? Os motoristas sabem que é assim. E mesmo você que não é motorista já viu isso, porque senão não existia marcha ré nos carros, não é mesmo, irmão? Na nossa vida, na minha e na sua, Deus está falando conosco, há momentos que precisa retroceder na ordem de Deus, tá certo, irmão? Na ordem de Deus. Se o Senhor te manda voltar um pouquinho e acertar, olha, o próprio Jesus falou disso. Vou dar um exemplo aqui para ajudar os irmãos a entender. Jesus falou assim, quando você for levar a sua oferta até o altar e te lembrares no caminho do altar, te lembrares que tem alguma questão com algum irmão, deixa de lado a tua oferta, volta, acerta com o teu irmão e depois sim vem e oferece aquilo que você trouxe ao Senhor e Ele vai receber. Do contrário, nem as nossas ofertas são recebidas. Vocês querem ver outra coisa que impede nós recebermos bênção e avançarmos nesse deserto e sair logo desse deserto? É o relacionamento familiar, marido e mulher. A Bíblia diz assim, maridos, coabitai com elas com entendimento, para que as vossas orações não sejam impedidas. Irmãos, a falta de entendimento no casamento entre marido e mulher impede a oração de chegar no trono da graça de Deus. Como isso é sério! Como isso é perigoso, pessoas achando que estão caminhando para o céu e que vão sair desse deserto, que é esta vida que enfrentamos, né? E vai adentrar os portais da Canaã celestial, mas com a vida dessa maneira, com briga na família, né? Marido e mulher que não se falam há tempos, um dorme num quarto, outro no outro, porque não quer nem chegar perto um do outro para conversar, não tem diálogo, estão debaixo do mesmo telhado, mas vivendo como se fossem inimigos. Isso não é para a igreja de Deus, isso é um perigo muito grande. É preciso retroceder nas atitudes, é preciso retroceder muitas vezes para depois avançar, né? Na minha mocidade, tive um pastor que nos pastoreou aqui na nossa igreja em Cachoeira Paulista e muitas vezes ele dizia, há momentos na nossa vida que é preciso descer para poder subir. E ultimamente, principalmente as nossas irmãs do Círculo de Oração, né, cantam um hino que fala mais ou menos isso, ensina mais ou menos isso, né? Fala que eu aprendi, né, a subir descendo, né? Aprendi a ganhar perdendo, e aí vai, os irmãos sabem melhor do que eu isso daí. É só para ilustrar, para que você entenda. É assim que a igreja aprende. A igreja aprende da forma de Deus. A igreja não aprende segundo o mundo. A igreja não é instruída pelo mundo, é instruída pelo Senhor. Aí o que acontece? Quando manda voltar, irmãos,
né? Eles voltaram, Moisés falou, é ordem de Deus, vamos, né, nos acampar onde Deus mandou, vamos ficar ali, Deus tem algo para trabalhar com a gente ali. O que acontece? Os filhos de Israel chegaram, se acamparam, os egípcios viram de lá, e aí já se prepararam para ir no ataque, né? O coração endurecido, eles se arrependeram de ter dado liberdade, vamos atacar. E daqui do acampamento, os israelitas viam os egípcios vindo. E o que aconteceu? O texto vai dizendo aqui para nós que eles começaram a murmurar e a dizer para Moisés, mas não tinha sepulcro no Egito suficiente para enterrar nós todos? Precisava você trazer nós aqui para morrer nesse deserto? Que coisa horrível. Aí sentiram até saudade, né? A gente servia lá o Egito, mas estava bom lá. Por que tens nos tirado do Egito? Olha, irmão, que coisa terrível. Quando algum servo ou serva do Senhor diz assim, às vezes na hora da luta, da angústia, diz assim, quando eu não servia ao Senhor, parece que eu não enfrentava problema. Eu amanhecia na balada, não sabia nem o que era luta. Agora que eu sirvo a Deus, eu tenho luta. Irmão, é claro, você decretou guerra contra aquele que te escravizava. E você acha que ele quer abrir mão de você facilmente? Não, então você vai enfrentar batalha e luta. Mas veja bem, quando Moisés ouve toda esta murmuração, todo esse queixume, né, dos israelitas, ele disse ao povo assim, não temais. Primeira coisa, não tenham medo. O temor aqui não é de respeito, é de medo. Não temais, não tenham medo do inimigo. Uma primeira coisa que o crente precisa lembrar-se na hora do ataque do inimigo, não tenha medo. A Bíblia diz assim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você tem que se lembrar que maior é o que está em nós do que o inimigo. Glória a Jesus. E aí o texto diz então, Moisés, porém, disse ao povo, não temais. Segunda coisa, estais quietos. Irmão, murmuração nunca fez o braço de Deus mover a nosso favor. Murmuração traz tristeza ao coração de Deus. Está enfrentando luta? Enfrenta calado. Só conta para Deus na oração e não fique resmungando. Não fique fazendo como criança que faz birra, né? A mamãe, o papai fala assim, vai escovar os dentes que já está na hora de escovar os dentes para ir dormir. E a criança ainda não quer brincar mais um pouquinho, e o pai fala a segunda vez, ou a mãe, e a criança até vai, mas vai resmungando, eu queria brincar mais um pouquinho, e tal. Não é assim? A gente diz, está fazendo birrinha, mas a gente continua ali ensinando, que é para o bem da criança. Irmão, quanto crente fazendo birrinha, enfrentando a luta com murmuração, você vai só sofrer. A palavra está dizendo, primeiro, não tenha medo. Segundo, fique quieto, pare de resmungar, pare de contar para todo mundo a sua luta, conta para Jesus. Contar para um e outro não vai te ajudar, conta para Jesus o teu problema. E aí Moisés diz, fazendo isso, vede o livramento que hoje vos fará o Senhor, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis, para sempre, nunca mais. Moisés está dizendo, esse grupo que está vindo contra nós, nunca mais nós vamos ver, isso é definitivo. E nós não vamos servir aos egípcios nunca mais, mas para isso não temam, fiquem quietos e só vejam o livramento que o Senhor hoje nos fará. É o Senhor que pode, não somos nós, irmão. Na nossa força nós não vencemos o inimigo, mas na força do Senhor nós vencemos. E ele termina dizendo assim, e o Senhor pelejará por vós, e mais uma vez, e vos calareis. E vocês vão parar de reclamar, e vão parar de murmurar, e vão parar de dizer que no Egito era melhor, porque vocês vão ver a boa mão do Senhor trabalhando na sua vida. O crente que já experimentou e tem experimentado, né, o Senhor na vida, o Senhor pelejando, o Senhor fazendo vencer as batalhas, né? Ele não tem saudade do Egito. Ele não tem saudade da velha vida. Entenda aqui Egito como a vida antiga do pecado, certo, irmãos? Entenda isso. Quem serviu e serve ao Senhor
e tem experimentado os livramentos de Deus, jamais diz assim, eu era mais feliz do que eu sou hoje. De jeito nenhum. A nossa vida em Cristo é uma vida de felicidade. Ah, mas tem luta, pastor? Como pode alguém ter tanta luta e ser feliz? O mundo não entende mesmo, porque isso é espiritualmente que se entende. Quem é espiritual entende as coisas do Espírito, quem é carnal entende as coisas só da carne. Segundo a carne, só pode ser feliz quem tem bastante dinheiro, quem tem um carro bom na garagem, quem tem boa saúde, quem tem uma casa maravilhosa para morar, e assim vai, não é? Aí pode ser feliz. Agora, quem mora de aluguel, né? Quem mora em 2, 3 cômodos, quem tem que andar a pé ou de bicicleta, quem não tem roupa, né, com marcas famosíssimas, esse não pode ser feliz. Mas pode, porque a nossa felicidade não constitui-se, né? Ela não se forma em nós a partir de coisas externas, coisas que vão ficar por aqui. A nossa felicidade, ela veio em nós o dia que Jesus veio habitar em nós, o dia que o Espírito Santo fez morada em nossa vida, nós passamos a ser felizes, abençoados. A despeito da luta, nós ficamos quietos e sabemos que o Senhor é o que peleja por nós. Então, guarde no seu coração, Faraó dirá dos filhos de Israel, estão embaraçados, estão perdidos nesse deserto. Acabou, irmão, não acabou. Nós não estamos perdidos, a igreja não está perdida, a igreja está no rumo que o Senhor mandou. Às vezes o Senhor diz, fecha tudo, não é assim? Volta, retroceda, e a gente obedece a Deus e ficamos pensando, o que é que o Senhor vai fazer? E nós vamos vendo o Senhor pelejar pela igreja. Nada está perdido, nada está acabado. O Senhor está no controle de todas as coisas, da sua igreja, da sua vida, da sua cidade, da sua família, do seu estado, da sua nação, do mundo e do mundo visível e invisível. O Senhor comanda tudo, tudo está na mão dele. Que o Senhor nos ajude a compreender a sua palavra e descansar nele, sem medo do inimigo. Orando, vigiando, mas sem medo, sabendo que é o Senhor que peleja por nós. E Ele pelejando, nós somos mais do que vencedores. Deus abençoe, no precioso nome de Jesus. Nós vamos agora, amados irmãos, ouvir mais um louvor ministrado pelo nosso Ministério de Louvor. Que o Senhor nosso Deus fale ao seu coração, também através deste louvor. Glórias a Deus. Vamos continuar bendizendo ao nome do Senhor com mais esse cântico que tem como título Deus é Deus. Que aí na sua casa você possa crer que se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus nas nossas vidas. Exalte ao Senhor conosco. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer,
Graças a Deus por mais este louvor que ouvimos e entoamos ao Senhor. Agora nós vamos orar agradecendo a Deus por este culto. Eu quero te lembrar que depois de amanhã, no sábado, às 19 horas, aqui no Templo Central, nós temos um trabalho especial com os nossos adolescentes das Assembleias de Deus, Ministério de Cachoeira Paulista. Há um culto especial para vocês, não é? Não é aquele congresso que fazemos todos os anos devido à pandemia, não podemos ter, né, uma aglomeração de pessoas, mas está tudo marcadinho, cabe todos vocês, o papai, a mamãe, algum convidado, e Deus vai fazer maravilhas, né? Virá um pregador de fora, pastor Rafael Simões estará pregando a palavra neste sábado, os louvores serão entoados, vai ser um culto muito especial, muito bonito, e a glória de Deus vai nos encher com certeza. Então espero você no culto de sábado às 19 horas. Os demais cultos, como os irmãos sabem, domingo pela manhã às 10 horas, Escola Bíblica Dominical, e às 19 horas, mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Vamos agradecer a Deus por este maravilhoso culto deste momento. Oremos. Querido Pai Celestial, graças te damos por tudo, pelo teu amor, tua bondade, tua infinita misericórdia. Te louvamos pela tua forte e boa mão que tem nos sustentado e nos conduzido no deserto desta vida, Senhor. Há momentos que o inimigo até pensa que vai triunfar sobre nós, chega até a comemorar achando que é o nosso fim, mas ele se engana. O nosso fim não é aqui, nós vamos para Canaã celestial. O Senhor é aquele que está nos conduzindo para um lugar de gozo eterno. Nós cremos nisso e em Ti nós esperamos. Ajuda o Teu povo a não murmurar, a se calar na hora que precisa se calar, a se aquietar, Senhor, não temer ao inimigo, esperar no livramento que vem das Tuas mãos. Senhor, manda agora a Tua bênção, a libertação onde precisa chegar agora a libertação, no lar do Teu filho, da Tua filha que agora clama pela libertação, Senhor, de um membro da família. Ó Senhor, liberta dos vícios, liberta das enfermidades, das angústias, da depressão. Senhor, dá força e graça à Tua igreja, para que caminhemos debaixo da Tua bênção e da Tua graça. Sê com todos nós, é o que nós te suplicamos humildemente, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre as nossas vidas, hoje e para sempre. Amém.